Eu tenho 72 anos. E segundo a junta médica deste hospital de elite em São Paulo, eu tenho menos de uma semana de vida útil. Eu uso esse termo, vida útil, porque foi a única linguagem que eu falei nos últimos 45 anos. Eu passei a vida auditando empresas, cortando custos, demitindo ineficiências e maximizando lucros. Eu era a pessoa que você chamava quando queria que os números batessem. Não importava o custo humano. Hoje o meu balanço final chegou e ele está no vermelho. Não importa que eu esteja na suíte mais cara do Sírio-Libanês. Não importa que os lençóis sejam de 300 fios ou que a equipe de enfermagem me chame de Dona Helena, com um respeito treinado. Nada disso importa. Porque o dinheiro compra o melhor colchão para morrer, mas ele não compra nem mais 5 minutos de sono tranquilo. Eu sinto um barulho constante dentro da minha cabeça. Não é o monitor cardíaco, esse bip ritmado que conta os segundos que me restam. É o som do oxigênio passando por essa cânula plástica no meu nariz. É um sopro contínuo, seco, irritante. Soa como um vento encanado num prédio vazio. Esse barulho é a única coisa que existe agora. Ele me lembra, a cada inspiração forçada, que eu estou falindo, biologicamente falida. Eu passei a vida negociando prazos impossíveis com acionistas e diretores. Eu dobrei a realidade para fechar contratos de fusão às 3 da manhã. Mas a morte não aceita renegociação. Ela não quer saber do meu network, ela não se importa com o meu portfólio. Ela é a única auditoria que eu não consegui fraudar. E o que me dói não é morrer. O que me dói é a certeza absoluta de que eu vivi a vida de outra pessoa. Uma pessoa que eu inventei para agradar gente que nem vai vir ao meu enterro. Vocês, jovens, chamam isso de burnout. Na minha época, chamávamos de sucesso. O meu falso Deus não era o dinheiro. O dinheiro era apenas a pontuação do jogo. O meu verdadeiro Deus era a agenda cheia. Eu era viciada na sensação de ser indispensável. Eu acreditava com uma fé quase religiosa que parar era um pecado mortal. Se eu sentasse no sofá num sábado à tarde sem um relatório para ler, sem um e-mail para responder, eu sentia uma culpa física, um tremor nas mãos, como se eu estivesse roubando a empresa, como se eu estivesse desaparecendo. Eu dizia para o meu marido, o Carlos, que eu estava fazendo aquilo pela família. É para garantir o futuro dos meninos, eu repetia. Que mentira suja. Que mentira lavada em ego. Eu não fazia pela família, eu fazia pelo aplauso. Eu fazia pela adrenalina de entrar numa sala de vidro na Faria Lima e ver homens de terno baixarem a cabeça quando eu falava. Eu tratei a minha vida pessoal como um centro de custo que precisava ser minimizado. Jantares em família eram reuniões improdutivas. Férias eram interrupções de fluxo. O sono era um defeito de fabricação do corpo humano que eu tentava corrigir com café preto e remédios tarja preta. Eu otimizei tudo. Eu terceirizei a criação da Beatriz e do Lucas para babás, escolas integrais e intercâmbios caros. Eu terceirizei o afeto. Eu achava que pagar a melhor faculdade era o mesmo que dar amor. Eu achava que dar o cartão de crédito ilimitado compensava a minha ausência na apresentação de teatro da escola. Eu fui uma excelente gestora de ativos e uma péssima, uma miserável gestora de memórias. E agora, olhando para este teto com uma mancha amarelada de infiltração que ninguém consertou, eu percebo a ironia. Eu tenho milhões no banco, mas a minha conta emocional está zerada. Existe um dia
Um dia específico que roda em loop na minha cabeça, projetado na parede branca deste quarto, 24 horas por dia. Domingo de Páscoa. O ano era 2006. Nós tínhamos uma casa de campo em Campos do Jordão. Era uma propriedade linda, cercada de araucárias, cheiro de terra molhada e madeira. O tipo de lugar que as pessoas sonham a vida toda em ter para poderem relaxar. A família toda estava lá. O Carlos, meu marido, estava na churrasqueira. Eu lembro que ele usava aquele avental ridículo que o Lucas tinha dado para ele, escrito O Rei do Braseiro. A Beatriz, com 20 anos na época, ria de alguma coisa que o namorado falava. O Lucas corria com os cachorros. Havia fumaça, havia música, havia vida, mas eu não estava lá. Eu estava fisicamente na casa, mas estava trancada no escritório. Era uma caixa de vidro moderna que construímos anexa à sala para que eu pudesse trabalhar olhando a natureza. Que piada! Eu estava ao telefone num fixo sem fio, gritando sussurrado com um associado júnior. Ele tinha errado uma fórmula numa planilha de Excel complexa para uma fusão que aconteceria na segunda-feira. Um erro minúsculo, irrelevante, mas para a Helena executiva, aquilo era um insulto. Eu andava de um lado para o outro naquele aquário de vidro, sentindo o carpete caro sob os meus pés, mas sem sentir o chão de verdade. Em um momento, eu olhei para fora através do vidro. Lá no jardim, o sol bateu no rosto do Carlos. Ele estava lindo, com o cabelo grisalho bagunçado pelo vento. Ele olhou para mim. Ele segurava uma taça de vinho e apontou para a cadeira vazia ao lado dele. Ele fez um gesto com a mão, um convite mudo. Vem, Helena, larga isso. Vem viver. Eu vi o convite. Eu entendi o convite. Mas o que eu fiz? Eu levantei o dedo indicador da mão esquerda, o dedo do só um minuto, o dedo da autoridade. Fiz uma cara de impaciência, virei as costas para a janela e voltei a gritar com o garoto no telefone sobre a célula B45 da planilha. Eu escolhi a planilha. Eu escolhi o erro no Excel em vez do sorriso do meu marido. A discussão durou 40 minutos. Quando eu finalmente desliguei o telefone, sentindo aquela satisfação tóxica de ter resolvido o problema, eu me virei. O jardim estava vazio. Tinha começado a chover. Uma chuva fina e gelada da serra. Eles tinham recolhido as coisas e entrado para ver um filme na sala de TV. As cadeiras estavam tombadas. A brasa do churrasco estava chiando, morrendo na chuva. Eu fiquei ali, no silêncio daquele escritório de vidro. Eu tinha vencido a discussão corporativa, mas tinha perdido o momento. O sol tinha ido embora e nunca mais voltou daquele jeito. 9 anos depois, o Carlos morreu. E aquela fusão de 2006? A empresa que compramos faliu 3 anos depois. A planilha pela qual eu troquei uma tarde de amor com meu marido hoje não existe. Ninguém lembra dela. Ela é lixo digital em algum servidor desligado. Mas a imagem dele me chamando no jardim, essa imagem não apaga. Ela é a minha tortura particular. Essa escolha de 2006 não foi um acidente, foi um padrão. E o resultado desse padrão está sentado na poltrona ao lado da minha cama agora quando vem me visitar. A minha filha, Beatriz, vem aqui cumprir tabela. Ela é uma médica competente, fria, educada. Ela entra no quarto, verifica os meus sinais vitais, conversa com os médicos, assina papéis. Ela me trata como eu tratei a vida, com eficiência. Não tem carinho, não tem toque. Quando ela segura a minha mão, eu sinto que ela está segurando um objeto estranho. O olhar dela é de uma exaustão educada. Ela está esperando eu ir embora para poder voltar para a vida dela. Uma vida onde eu sou apenas uma nota de rodapé, uma provedora financeira, não uma mãe. O Lucas tenta.
Ele traz flores, conta piadas sem graça, mas eu vejo nos olhos dele a mágoa da criança que nunca teve a mãe na plateia. Ele me olha como se eu fosse uma estranha que pagou as contas dele. Eu construí um império para eles, mas não construí um lar dentro deles. Agora eu passo as horas girando essa pulseira de identificação plástica no meu pulso. A pele embaixo dela está vermelha, irritada. É o único acessório que me restou. O meu relógio Cartier, aquele símbolo de status que eu exibia nas mesas de reunião, está numa gaveta em casa, parado, sem bateria, assim como eu. Aqui, neste quarto, o silêncio é ensurdecedor. Eu tenho um iPad pousado sobre a minha barriga inchada. Ele está desligado. Aquela tela preta reflete o meu rosto deformado pela doença e pelo tempo. Esse aparelho era a minha janela para o mundo, a minha ferramenta de controle. Agora, ele é apenas um peso morto, um pedaço de vidro e metal que não pode me abraçar, que não pode me perdoar. A solidão de um executivo no final da vida não é poética, é gelada, é asséptica, tem cheiro de álcool gel e arrependimento. Você que está me ouvindo agora. Talvez você esteja no carro, voltando tarde do escritório. Talvez esteja no banheiro, fugindo da sua família para checar o e-mail. Talvez esteja construindo o seu futuro. Pare, pelo amor de Deus, pare. Não cometa o meu erro. Não venda o seu tempo barato para quem te substituiria em uma semana. Se você morresse hoje, sua empresa abriria a vaga na segunda-feira. Eles mandariam flores para o seu velório, talvez uma coroa bonita, dedutível do imposto de renda. Em um mês, ninguém mais lembraria do seu nome na sala do café, mas na sua casa, na mesa de jantar da sua família, a sua cadeira ficaria vazia para sempre. O buraco que você deixa na vida de quem te ama é eterno. Não existe RH que preencha essa vaga. O mundo não precisa de mais um profissional high performer. O mundo não precisa de mais um relatório perfeito. O seu filho precisa de você sentando no chão para montar Lego. A sua esposa, o seu marido, precisa de você olhando nos olhos deles, sem o celular na mão. Eu daria tudo, cada centavo, cada imóvel, cada título, cada prêmio de executiva do ano. Eu daria tudo isso para voltar àquela tarde de Páscoa em 2006. Eu daria tudo para não levantar o dedo indicador. Eu daria tudo para largar aquele telefone, abrir a porta de vidro, sentir a grama nos pés e sentar ao lado do Carlos. Mas eu não posso. O meu tempo acabou. O meu prazo expirou. O seu ainda não. Então, faça um favor para a minha alma cansada. Desligue essa tela agora. Saia desse escritório. Vá para casa. E se você já estiver em casa, saia desse quarto. Vá até a pessoa que você ama. Abrace-a como se fosse a última vez. Sinta o cheiro dela. Decore o som da risada dela. Esteja lá, inteiro. Porque um dia a única coisa que vai restar é o silêncio. E acredite em mim, o silêncio de um escritório vazio é insuportável. Vá antes que comece a chover.